Hoje nós iremos abordar sobre uma arma poderosa de nome jejum. Aleluia! Nós sabemos que como exército, todos eles são munidos de armas. Mas nós sabemos que verdade, o exército, ele é munido de armas poderosas. Entre todas as forças armadas, marinha. E nós somos um exército poderoso aqui na terra, amém, igreja? Somos ou não somos um exército poderoso aqui na terra? Separado por Deus para guerrearmos, porque o próprio Jesus disse que não veio para trazer paz, ele veio para trazer o que, igreja? Espada. E a espada foi para guerrear, e Jesus ele não estava dizendo que é para você guerrear uns com os outros. É para a igreja entender que nós, enquanto estivermos aqui, estaremos em guerra. Mas nós precisamos conhecer as armas que o Senhor nos dá. E uma delas é o jejum. E eu quero classificar hoje, essa mensagem hoje, porque Deus, a palavra dele ele se renova, e nós vamos classificar o jejum nesta noite em 3 partes. Nós vamos classificar um jejum, que é aquele em que é uma guerra coletiva. E que Jesus nos convida a guerrearmos todos juntos, unidos, em jejum, com um propósito, para um propósito. Nós também vamos classificar o segundo como uma guerra pessoal. As trevas, quando se levantam para nos destruir nossas famílias, destruir vida de filhos, destruir casamentos. E a gente sabe que o inferno ele é organizado e ele tem demônios para tudo. E eu quero dizer para você, igreja, aqueles que nos visitam, nós não estamos aqui para dar ênfase nem menção a demônios. Nós estamos aqui para posicionar a igreja a guerrear. E guerrear de uma forma biblicamente correta. E usar uma arma poderosa, porque você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você acredita que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou? Porque assim como as forças armadas, elas são instituições organizadas, o inferno também é organizado e tem demônio para tudo. Tem os demônios territoriais que eles tentam destruir nações, estados, lugares. Temos aqueles que são hereditários, aqueles que acompanham famílias. Só um momentinho, eu pedi licença para limpar o meu óculos que ele embaçou ali. Aleluia. E existem aqueles que se levantam para destruir igrejas. E existem aqueles que eles simplesmente são especialistas em destruir vidas. Que são os hereditários, são aqueles que acompanham gerações. Sabe? Aquela maldição que diz assim: meu bisavô era alcoólatra, mas o meu tataravô eu não conheci, mas o meu bisavô também foi. A minha avó foi, eu estou dando um exemplo, igreja. E assim seguem-se as maldições hereditárias de famílias. E a gente sabe, e eu quero deixar para você aqui, para a igreja, e nós vamos contextualizar. Cada texto bíblico eu vou contextualizar com algo que a igreja de Cristo vive. Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução. É aquela que nos ensina, mas é aquela também que nos leva a viver experiências profundas. Em nossas guerras, em guerras que não são nossas, em nossas guerras e as guerras que o Senhor nos coloca. Porque exército é assim. Soldado no quartel, ele quer trabalho. E nós estamos em um quartel, constituído por Deus, estabelecido por Deus. E eu quero dizer para a igreja, hoje nós vamos começar falando, você vai lá no livro de Esther. E eu vou falar, inclusive o Alisson até, no dia, ele fez menção. E eu quero deixar para a igreja que guarda o livro de Esther e o jejum de Esther.
E tenha ele como também um jejum de ativação, porque jejum, ele serve para várias coisas, igreja. Várias, porque ele é uma arma poderosa de guerra. Então o jejum, ele serve para mulheres que não têm maridos ainda com Cristo. Ele serve para levar você a pagar o preço, a jejuar, se santificar, se purificar, mortificar a carne, em prol da vida do seu esposo. O jejum de Esté, ela mostra muito isso, como um jejum de ativação, ativação para a igreja. Por quê? Porque Esté, ela foi levada como cativa, a mando do rei Assuero. Eram todas as virgens existentes, seriam levadas cativas, porque o rei, ele queria escolher uma rainha. Mas de todas as jovens que estavam lá, Esté foi a escolhida. Segura comigo, vem comigo, igreja. Esté foi a escolhida. Mas Esté, no meio do caminho, ela esqueceu quem ela era, porque ela teve até que trocar seu nome. Porque o nome dela era Radassa. E o tio, Mardoqueu, com medo, disse: a partir de hoje, não diga a ninguém que você é Radassa, seu nome passa a ser Esté. E Esté esqueceu a sua identidade, quem ela era e para que Deus havia separado ela naquele lugar. Por isso que o jejum de Esté, nós podemos levar para o norte de um jejum de ativação, para a igreja entender quem ela é. Eu não sei se você tem algum membro da sua casa que está precisando ser ativado, que por um momento ele esqueceu quem ele era e ele se distanciou do caminho. Porque Esté era rainha, estava no palácio, mas ela naquele momento era só rainha. E dentro do palácio havia um homem, por nome Ramã, que perseguia o povo de Deus. E Ramã tramou, porque ele odiava Mardoqueu. Ele não odiava Mardoqueu, ele odiava o Deus de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava para ele. E um dia aquele homem de confiança do rei, estou pincelando, igreja, depois você vai em casa e lê, porque é pequeno esse livro, dá para vocês ler ele em poucas horas. E aquele homem tramou, mas ele tramou contra o povo de Deus. Aquele homem comprou uma guerra com o povo, e que era o povo de Deus. E Mardoqueu, sabendo desse decreto que havia sido dito, selado com o anel do rei pelo rei, para que todo o povo judeu fosse exterminado. Mardoqueu, sabendo disso, por isso, vou estar sempre falando desse jejum de ativação, ele falou o seguinte: Mardoqueu se colocou na brecha. Mardoqueu, ele se colocou na brecha. Repete comigo, igreja: jejum serve para se colocar na brecha de uma guerra. Aleluia. E nós somos uma igreja que temos vivido isso. Os ministérios têm vivido isso. E Atos 2 foi um ministério que naquela quarta eles estavam vivendo dias de jejum. E por isso ele chegou com aquele desejo de falar. A Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. E eles estavam cheios de gratidão e de tudo que eles estavam vivendo. Eu estou falando do Atos 2. Voltando para o texto, Mardoqueu se veste de saco. A Bíblia diz que ele se veste de saco, se cobre de cinza e dá plantão no palácio, jejuando por Esté, igreja. A única pessoa que poderia ter acesso ao rei era Esté. E Mardoqueu, sabendo disso, fez plantão. As servas de Esté, o texto diz que foi até ela dizer que o tio dela estava lá, vestido de saco e de cinzas, e Esté, com a visão embaçada, cega, fez uma trouxa de roupas reais e mandou para o seu tio. Mas não era isso que Mardoqueu queria. Aí entra, a igreja, o momento da ativação de Esté. Aí Mardoqueu diz o seguinte para Esté: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei.
mas isto que todos os outros judeus. Porque se de tudo que te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecerá. E quem se parar tal tempo como este, chegaste a este reino. Então disse Esther, que formasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também. Mardoqueu disse para Esther: será que porventura, Esther, você não está aí para esse tempo? Era para isso. É para que o povo de Deus fosse salvo da morte. Mas Esther, se você não se levantar para salvar o povo, e deixa eu abrir aqui parênteses para lembrar para a igreja, você que ainda não leu, o livro de Esther é o único livro que não faz menção a Deus. Não diz assim, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Mas ele é Deus purinho. Porque o seu povo se move em direção a Deus. E naquele dia, Esther, por 3 dias, se curvou diante de Deus, jejuou, orou, pedindo graça a Deus e autoridade para ir ter com o rei. Porque ela não poderia chegar no rei de qualquer jeito, a não ser que ela fosse chamada. E a Bíblia também diz que Esther fazia muito tempo que ela não era chamada pelo rei. Mas naquele dia, Esther jejuou, orou e ela foi ter com o rei, e o rei deu graça. Esther compartilhou com o rei aquilo que estava acontecendo. O que foi que aconteceu, igreja? O povo de Deus teve o direito de lutar, de aprender a lutar, porque eles não sabiam lutar. E eles tiveram direito de aprender a lutar e a guerrear. E com isso, os judeus não foram exterminados. Você pode dar um glória a Deus? Não, vocês não entenderam. Por causa de uma vida que se levantou. Eu estou falando de um poder que há no jejum. Uma vida que se levantou, que foi Mardoqueu, jejuou e orou por Esther, se vestiu de saco, se cobriu de cinza. Esther se levantou. Depois que Esther se levantou, ela em coletividade com o povo de Deus, levanta todo judeu. Onde houver um judeu, jejue e orem, porque eu vou ter com o rei. Cabe um glória a Deus, igreja. Sabe? O Senhor, hoje, nos coloca como igreja, recebendo uma instrução da parte dele, de que juntos sempre seremos mais fortes. A nossa igreja é uma igreja nova, mas ela é uma igreja que se move com jejum e oração. Verdade é, nunca falei sobre jejum no púlpito, mas nós somos guiados pela oração e pelo jejum. E que coisa linda é saber que todos os ministérios, eles se movem por jejum. E na coletividade de um jejum, o sobrenatural de Deus acontece. Milagres acontecem, salvação acontece, restauração de vida acontece. Santificação também acontece. Sabe por quê? Porque o povo de Deus se levanta para jejuar e orar. Verdade é que toda a igreja, como todos os ministérios, cada um ele se move especificamente. Atos 2 se move de maneira específica, orando para que Deus aqueça, acenda, vivifique a chama nos jovens e que Deus traga todos os jovens para serem alcançados por Cristo. Kids, jejua e ora para que as suas crianças cheguem em uma dimensão de adoração, a tal ponto que aquela porta em um dia, e eu creio que uma criança vai sair dali e vai lançar um decreto aqui nesse púlpito e a igreja toda vai receber. Quem quer pode dar um glória a Deus? Família se move também à base de jejum e oração, para que famílias sejam alcançadas, libertas, salvas e santificadas. E eu quero agradecer a Deus porque nós temos um ministério que tem por nome de intercessão. Então esse ele não baixa a guarda.
ele não baixa a guarda. São intercessores, homens e mulheres de Deus que se movem por jejum e oração. Sabe? E quando a gente fala que ainda está no jejum de Esther, no jejum coletivo, no jejum que não é em benefício próprio, mas em sim, em pró ao reino. Eu quero contextualizar esse jejum coletivo com algo que nós vivemos aqui na igreja. Quando o Senhor falou que era tempo de comprar um terreno, nós precisávamos de confirmação e para isso nós jejuamos e oramos. Só que para comprar o terreno nós precisávamos de pessoas que nos abençoassem, que caminhassem essa caminhada. E antes de lançar essa campanha aqui na igreja, por favor, levanta a mão os intercessores que nós temos aqui, que fazem parte do grupo. Nós nos levantamos 30 dias em oração e jejum, por todas as vidas que não sabíamos nem quem seria, mas que estariam ofertando junto conosco nessa caminhada. Amém, intercessores? Foi assim? 30 dias orando por você que nos abençoa. Nos ajudando a passar a Macedônia com esse carnê. 30 dias orando e jejuando e pedindo para que Deus levantasse vidas, para que nos ajudasse a passar a Macedônia, porque era um desafio que só Deus, para nos ajudar a ter coragem para assumir o compromisso e a permanecer crendo que Deus estará conosco. Jejum, uma arma poderosa, uma arma que nos dará força que não temos, que nos dará visão que não temos, porque jejum ele amplia a nossa visão. Se você nunca jejuou, por sua família, eu quero desafiar você a fazer isso por sua família, porque Mardoqueu jejuou pela sobrinha dele. Ontem o Senhor nos deu mais uma chave para o jejum, assistindo o congresso de Josué Gonçalves, da família. Foi muito lindo quando... Quem disse que assistiu? Chaves ao ouvido. E ele disse assim: eu quero dizer para a família, todos que estão aqui, pastores, líderes, que se você nunca fez um jejum coletivo com a sua família, eu vou te passar essa experiência. E aí ele diz assim: na minha casa, nós temos o dia de jejum. Já criamos o nosso. Porque Jesus, ele fala de várias formas. E naquela hora, Josué estava sendo instrumento de Deus para tratar a igreja dele, as famílias que estavam ali representadas por casais. Porque muitas vezes, igreja, escute, nós pagamos o preço por muitas coisas, muitas pessoas, muitas guerras, às vezes guerras territoriais, demônios poderosos que quando vêm para cima da gente, vêm para nos destruir, vêm para ceifar a nossa vida. E muitas vezes não pagamos o preço pelo nosso casamento, pela vida dos nossos filhos, pelas nossas finanças. Jejum também serve para isso, é uma arma poderosa de guerra. E como uma arma, nós estamos aqui para guerrear. E não existe guerras mais poderosas do que a que nós passamos dentro de casa. Ou alguém pode levantar a mão se você tem guerras dentro da sua casa, com a sua família, ou só eu tenho. Glória a Deus que nós somos uma igreja, graças a Deus, de pessoas que passamos sim por desafios, por conflitos. Mas o Senhor nos ensina nesta noite, e aprendemos ontem com o pastor Josué Gonçalves, que podemos estabelecer um dia de jejum coletivo para a nossa casa, para a nossa família. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Imagina a cena, porque ele falando eu já imaginei a cena. Papai, mamãe, sabe? Em um jejum coletivo pela nossa casa, pela nossa família, para que Deus estabeleça os propósitos dele. Porque eu quero dizer para você, da igreja, que não existe guerra maior do que dentro da família, porque o projeto do diabo é destruir a nossa família.
Mas a meta de Deus e do Espírito Santo é estabelecer o reino dele em nossa família. E o reino de Deus só será estabelecido em nossa família, em nossa casa, se nós nos levantarmos com a arma poderosa: jejum, oração, busca pela presença de Deus. Porque nunca existirá jejum só por jejum. Não. Jejum, oração e presença de Deus. E aí nós vamos viver o extraordinário. Mas quando o extraordinário não chegar, eu quero dizer que Deus também quer trabalhar em nossa vida, em nosso caráter, no ordinário, para nos levar a buscar o extraordinário. Parece loucura, né, igreja, essa frase? Mas é uma verdade. Quando o extraordinário não acontece, a coisa está muito normal, está muito comum. O Senhor está dizendo: ei, se levante. Viva o ordinário, rejeitando ele, dizendo: eu vou em busca do extraordinário de Deus. No meu casamento, na vida dos meus filhos, nas minhas finanças, na minha casa. E com isso seremos uma igreja forte, igreja. Porque eu entendi, quando Deus usou a vida do Alice naquele dia, a igreja precisa conhecer uma arma poderosa, precisa conhecer também as nossas experiências que temos vivido de guerra. Sabe? E a gente começa a aprender quando a gente jejua, e dentro dos intercessores eu sei quem é o intercessor de guerra, quem é o intercessor pessoal. Eu sei quem é o intercessor que ele é aquele pessoal. Eu sei quais são os de crise, que se levantar uma crise aqui, eu sei a quem recorrer. A igreja não se move de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Ela se move direcionada pelo Espírito Santo. E para isso eu convoco os ministérios a reconhecerem a sua liderança. Quem é o intercessor de guerra? Quem é o intercessor pessoal? Quem é o intercessor de crise? Quando acontecer uma crise no ministério, na igreja, ou em uma família do ministério, você saber a quem recorrer. Porque não é porque é o intercessor que ele vai interceder por tudo e por todas as coisas. O reino espiritual, ele é organizado, igreja. E nós precisamos entender isso, que nesta organização, os intercessores também, todos eles sabem qual é o seu lugar. E esse jejum coletivo serve para nós ativarmos os nossos familiares que estão adormecidos. Serve para ganharmos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Serve para nós, juntos como igreja, vencermos todas as guerras, as lutas que vêm sobre nós por sermos igreja. Sabe? A guerra da sua família é minha. Jejum coletivo serve para isso. Para mim jejuar por sua família e ver Deus operar na sua família. Jejum, uma arma poderosa em nossas mãos. Sabe, uma bazuca? Eu não entendo de arma não, mas eu sei que uma bazuca, ela tem um poder de destruição muito forte. O Ivan já riu ali. Então eu quero dizer para você que o jejum é uma bazuca nas suas mãos. Não, igreja, você não entendeu. É porque nós ainda não estamos nessa dimensão, mas eu vou falar de novo. Mas glória a Deus que nós vamos entrar nessa dimensão em nome de Jesus. Jejum é uma bazuca nas suas mãos, igreja. Aleluia, mirada para o inferno quando ele mirar a sua família. É uma bazuca mirada no inferno quando ele tentar destruir a vida dos nossos filhos. É uma bazuca mirada para o inferno quando ele disser que você e eu não somos capazes e nem capacitados. Tira. A gente sabe a diferença da bazuca? É que a bazuca você mira assim, e o jejum você mira assim, igreja.
sobre isso, igreja. Sabe? São experiências profundas. Quando a gente jejua, sabe? Eu tive a oportunidade de participar de uma célula em que os líderes da juventude estavam. E foi no período do jejum, gente, os semblantes eram outros. A gente muda, fica sublime. Sabe por quê, igreja? Porque jejum, ele mortifica a carne. A gente está tão perto de Deus, que é impossível uma pessoa chegar perto de outra e não sentir que a presença de Deus está ali. E ninguém precisou dizer não. Ninguém estava anunciando não. Eu estou dizendo como experiência, como pastora. Porque a Renovo, ela não é guiada pelo que você me diz. Ela é guiada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem me revela o que ele diz. E jejum nos leva a entrar em uma dimensão. Então, jejuns coletivos, nós temos várias experiências. Restauração de ministérios. Restauração de famílias. Nossos próprios testemunhos. Nossas próprias experiências. Que o Senhor tem nos dado. Ah, igreja, a duras penas. Porque aprender com os nossos próprios testemunhos quer dizer que nós estamos dentro da guerra. Mas nós também temos um jejum. Esse ele é bem. Ele é bem. Esse quando a gente se levanta mesmo para dizer assim, olha, inferno. Você pode até pensar que você ganhou, mas você perdeu. É quando uma vida chega na igreja e ela vem com todas as cargas dela, hereditária, que acumula no decorrer da vida. E chega na igreja e ela conhece um Jesus que liberta, um Jesus que salva, um Jesus que quer verdadeiramente nos santificar, um Jesus que verdadeiramente quer nos libertar. E eles começam a aparecer, porque a meta do inferno é nos envergonhar. Sabe? Quando acontece alguma situação, como igreja, nós temos muito cuidado em proteger a vida. Porque a luta não é contra a vida, é contra aqueles que tentam destruir a vida até ela chegar em um aprisco do Senhor. E esse aprisco do Senhor, ele tem por nome igreja. Você pode dar um glória a Deus? Porque nós somos, presta atenção, igreja, um exército separado por Deus para cuidar de pessoas, para libertarmos os cativos através do nome de Jesus, livrarmos e libertarmos os oprimidos da opressão. E opressão quer dizer demônios. A Renovo é muito nova e eu, para compartilhar, eu não vou dizer nomes. Mas a Bíblia fala, e eu quero contextualizar esse jejum. Sobre aquele homem que tem como tema endemoniado de Gadareno. Quem já ouviu falar? Quem já leu na Bíblia? É aquele em que Jesus, ele encontra com ele. E aquele homem, ele é atormentado. Ele é atormentado, igreja. Ele é atormentado por demônios. Aquele homem, ele vivia em sepulcros, em tumbas. Ninguém conseguia prendê-lo, porque os demônios, eles quebravam as correntes,
Era uma vida atormentada. Até Jesus passar por ali. Até Jesus chegar. A igreja não entendeu. Até Jesus chegar naquele lugar. Amém, igreja? Por que eu estou dizendo? Porque nunca será eu e nem você. É Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem liberta. O mérito sempre será dele. Nunca será nosso. E aquele homem atormentado, ele chega até Jesus. Ele chega até Jesus e ele pede socorro, mas ele diz assim, o próprio demônio que está nele reconhece Jesus. Porque demônios, eles também reconhecem Jesus, o poder de Jesus, e também nos conhecem. Eles também nos conhecem. E eles sabem o grau de autoridade através do nome de Jesus que nós temos. A igreja não entendeu, só um intercessor entendeu. Vamos lá. Os demônios, eles entendem a autoridade que há em nós através do nome de Jesus. Eles conhecem. Sabe? E Jesus, naquele dia, ele deixa bem claro para os seus discípulos que tem demônios, isso quer dizer guerras, que só são ganhas com jejum e oração. Nós nunca ganharemos guerras com demônios por nós mesmos, igreja. Porque somos bons ou porque estamos nos abstendo de pecado. É em nome de Jesus. E é através do jejum. Sabe, a igreja Renovo quando começou... deixa eu dizer para a igreja, porque eu não gosto de falar e deixar uma ênfase de que aqui eu sou super, super, super. Não. Eu no outro ministério, eu acho que eu já disse que quando eu via tanto o mover de Deus e como eu via também algumas lutas, minha estratégia era dar 2 passos para trás, 2 para trás, 2 para trás. E aquele que está lá, que guerrei. Porque ainda não era o meu nível de entendimento. Isso é só para vocês entenderem que a pastora Jana, ela não é super. Super é Deus. Super é Jesus. Mas o Senhor confiou em nós esse ministério. E Ele já começou ganhando de presente uma vida. Uma vida com muitos problemas. Uma vida que tinha entrado por uma depressão muito profunda, por síndrome de pânico, e caiu nas mãos de uma pessoa errada. A única mão que eu e você devemos cair e confiar é a de Deus. E naqueles que carregam a marca de Cristo. E essa jovem, ela tinha muitas crises. Muitas crises de possessão, por ter caído em mãos erradas. Porque a priori ela tinha uma depressão profunda, ela tinha pânico. E se você cai nas mãos erradas e a pessoa começa com outros deuses, com outras coisas, com outras situações demoníacas, ela acabou de abrir uma porta para aquela vida. Então o portão foi aberto para aquela vida. E aí vem as maldições hereditárias, e aí vem um monte de coisa. Então, a Renovo, quando eu falo Renovo, eu estou também falando da pastora Jane. Eu tive que aprender na guerra, igreja. Não tenho problema nenhum de dizer isso. Dentro de uma guerra que, para mim, eu precisava me munir de jejum e oração. Foi quando eu comecei a ter uma vida de jejum. Porque quando a gente está na igreja e os nossos pastores lembram, jejuar, levanta. A pastora Cristina levantava muito jejum. E eu estava lá. Mas uma coisa é você entrar em uma dimensão profunda
e conhecer a força de um jejum. Não de alguém que está na frente pagando o preço por você. Que quando a gente fala de liderança, é o pilotão de frente. O contra-ataque vai vir lá, é na liderança. Estamos em um jejum coletivo, mas ele está lá. O inferno está mirando na liderança que deu o comando para jejuarmos. Então eu aprendi, igreja, dentro de uma grande guerra, de uma vida que estava sendo destruída por demônios. Houve uma situação em um feriadão de carnaval, vamos contextualizar agora, o gadareno, bíblico, na Renovo. Em um feriado de carnaval, eu estava indo para a casa dessa jovem, mas eu levei 2 jovens comigo. Na volta, essas 2 jovens, elas foram tomadas por demônios. Uma gritava, dizendo que era que estava no banco de trás, que eles estavam subindo pelas pernas dela. E a outra foi tão forte que ela desmaiou, mas ela desmaiou caindo para mim, que estava no volante. Subindo na ponte da Massagueira. Eu não tinha como estacionar. Mas eu sabia que era uma guerra. E que aquela guerra, o Espírito Santo já havia me falado que ele ia tentar ceifar a minha vida nesse translado. Porque foram dias muito difíceis. Eu chegava em casa, tinha que voltar. Eu chegava em casa, tinha que voltar. Eu chegava em casa e tinha que voltar. E eu segurei. Aqui caiu em cima. Segurei ela aqui com o volante e diminuí a velocidade, porque não tinha como passar a marcha. A outra gritando atrás do carro, naquela entrada da Barra Nova. Eu parei o carro e ali nós fomos guerrear em nome de Jesus. Para que Deus libertasse, tirasse a retaliação naquele dia para aquelas 2 jovens. Porque foi uma retaliação que elas sofreram. E Deus nos deu livramento. No dia seguinte, eu fui chamada e eu fui lá. E eu trouxe aquela jovem lá para casa. Ao chegar na minha varanda, eu tenho o Guilherme por testemunha. O Guilherme ouviu o estouro que Satanás deu na vida daquela jovem. Empurrou ela de trás para frente com a cara. A minha casa, quem conhece, a minha varanda é tijolo batido. Eu quero dizer para você, igreja, que falar do gadareno, quando Jesus expulsou aquela manada de demônio e livrou aquele homem, é uma coisa. Viver uma experiência como essa é outra. Eu só me ajoelhei e disse: Jesus, me ajuda. Porque eu não sabia como eu ia encarar o rosto daquela menina. Mas Deus é lindo. Porque eu me lembro que o Guilherme disse assim: inacreditável. Eu ouvi o estouro, saí para ver e ela não tinha nada. Eu vou repetir, igreja, ela não tinha nada. Porque ainda que o inferno se levante e tente destruir uma vida, quando ela encontra um abrigo em Cristo, quando ela encontra uma restauração em Cristo, quando ela encontra poder em Cristo, nenhum demônio consegue ceifar uma vida ou destruir uma vida. Porque aí sim, usando a arma que o Senhor nos dá como jejum, oração e busca pela presença, nós podemos dizer e declarar: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas foram meses. O Espírito Santo me fez lembrar. Karina nem era noiva ainda de Adonis. Já era noiva? Era noiva. Tu já estava casada, filha? Tu vai fazer de casada. E voltamos lá. Eu estou dando nomes, que é para a igreja entender que foi fatos reais. Gemele já estava lá, amém, Gemele? E naquele dia eu saí daquela casa, mas eu chorei demais, igreja. Porque eu vi o sofrimento, o corpo daquela jovem. Amém, Gemele? Desfalecida, destruída, sofrida. Naquele dia, no carro, a Karina ouviu. Eu disse para Deus: Deus, Davi matou um urso,
Mas ele via o urso protegendo a ovelha. Davi matou o leão, não foi assim, filha? Davi matou o leão, mas ele viu o leão. E hoje eu vejo há meses demônios destruindo uma ovelha. Deus me dá uma estratégia. Karina, ela disse, pastorinha, eu queria lhe dizer algo, mas eu calei. Eu disse, o que foi, filha? Ela disse, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que são caixas. Eu olhei para ela e disse, amém, filha. Agora nós vamos saber com quem estamos guerreando. E eu fui para casa, a igreja, jejuar mais, orar mais e dizer, Deus me revela quais são e como elas vão sair. Porque existe uma forma, Jesus, de sair, de tirar. Porque para todo tempo a Bíblia ela é um manual de instrução. E claro que a minha mente e o meu coração se voltou para esse texto. Jesus, existia castas. E ele ainda se identifica. Quem é você? Eu sou legião. Gadareno. Os demônios falam para Jesus, meu nome é legião. Que quer dizer castas também. E outra vez eu fui chamada até aquela casa. Mas aí eu já sabia com quem estava guerreando. E era a forma. Você estava também, não foi, Gemelli, nessa manhã? E o Senhor nos deu um comando, que eles iriam sair pela boca. E o Senhor me deu o comando. Eu louvo a Deus porque eu não disse que eu conhecia os intercessores daqui. A Gemelli é a intercessão pessoal. Ela é aquela que intercede pelas lideranças da igreja. Ela sabe como Deus a usa. Quando tem uma guerra, ela sabe a quem chamar. Mas ela cobre a liderança dela. E naquele dia, ela se posicionou nas minhas costas. E eu fui de baixo, você lembra, Gemelli disse, de baixo para cima, nas pernas. E eu pedi para que ela abrisse a boca. E ela gritava. Não foi assim, Gemelli? E eu sabia que eles estavam saindo, porque Deus havia dito que eles iam sair por ali. E eu quero dizer para a igreja, que depois dali, igreja, lutas acontecem, mas colocando medo sobre a vida dela. Guerras acontecem, mas quando o Gemelli é procurado, ou eu sou procurada, a gente chega lá e diz, presta atenção. A única forma deles voltarem é se houver legalidade. Sem legalidade, ele está botando medo na sua vida. Levante-se em nome de Jesus. Adore a Jesus. Mostre para ele que a sua boca é para adorar Jesus. Mostre para ele que as suas mãos é para se levantarem em adoração a Jesus. Mostre para ele que os seus pés é para ir de encontro a Jesus. Mostre para ele que você tem um pai e você tem um dono. Porque a função da igreja é posicionar os cativos a serem libertos e caminharem em busca de Jesus. E não gerar dependência. Porque o reino espiritual ele existe e o inferno ele existe, igreja. Ele é real, ele é palpável. Na destruição de uma casa, na destruição de um casamento, na destruição de uma igreja. Só eles se levantarem. Nenhuma igreja fica de pé sem o alicerce. E o alicerce dessa igreja é oração, é jejum, é busca da presença de Deus. É por isso que você está sentado aí, meu irmão, minha irmã. É porque nós temos homens e mulheres de Deus que pagam o preço de jejum e oração para que essa casa seja cheia de sedentos de Deus.
seja cheio da presença de Deus. E eu posso declarar, junto com os meus intercessores e a igreja do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, que se chama Renovo. Deixa eu dizer, igreja, não é anúncio, é contextualizando e mostrando que nos movemos em oração e jejum. Sabe? E eu entendi quando o Alisson disse, eu sou muito tímida nisso. Raízes batista. Sou batista, igreja. E os batistas, eles são contidos. Eu fiquei anos sem experimentar dessa presença de Deus. Porque só em levantar as mãos e dar glória a Deus, Jesus, eu te amo, para mim era suficiente. Até o dia que o Espírito Santo disse, eu quero encher você, eu quero transbordar você, eu quero fazer resplandecer a minha glória sobre você. Se encha, morra, se quebre, e eu refaço você. Lutar contra essas raízes nos faz deixar guardado só para os intercessores, só para os ministérios, uma arma tão poderosa, igreja. A Renovo vai fazer 4 anos. E eu quero hoje, diante da igreja, aquele que nunca ouviu, porque sua pastora nunca ministrou sobre jejum, me perdoe. Mas eu vivo. E essa igreja vive. Só nunca foi trazida ao púlpito. Mas merece sim pedir perdão. Porque é uma arma poderosa, igreja. Eu posso lhe dizer com propriedade, eu só estou de pé porque esse é o meu estilo de vida. Não é porque eu sou boa. É porque tem que ser um estilo de vida. E Jesus nos mostra isso. Sabe? Jesus nos mostra isso. Às vezes meu esposo diz, meu Deus, quando é que tu senta para comer? Eu sento, mas não como. Deixa eu dizer para você que Jesus, ele é muito lindo. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Eu quero finalizar essa palavra. Deixa eu dizer para você, igreja, que existe um jejum pessoal. Lembra quando eu disse que nós íamos separar em 3 partes? E eu quero finalizar com o jejum pessoal, que foi o de Jesus. Jesus, ele foi levado para o deserto e foi tentado no deserto. O jejum de Jesus, ele nos revela o seguinte, que se você jejuar, se você orar, se você me buscar, você vencerá todas as tentações que chegarem na sua vida. Você vencerá todas as tentações, você terá seu caráter transformado, porque eu quero dizer para você que uma chave de transformação de vida, aquela chave que gira a vida do crente, sabe? Para você abrir a porta assim, pá, e quando você abrir, você vai dizer, nunca mais a minha vida vai ser a mesma. Experimenta fazer um jejum por você. Foi isso que Jesus fez, igreja. E aí vê que coisa linda. Eu vou esquecer esse relógio, senão eu não vou falar o que Deus quer. Você vai encontrar lá em Lucas, presta atenção, capítulo 10. Não, peraí. Aqui. Desculpa, perdão, igreja. Porque eu marquei. É em Mateus, capítulo 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo
E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram, igreja. O Senhor nos mostra com o seu jejum para nós como igreja, que no dia que o diabo tentar corromper o seu caráter, mostrando para você os manjares do mundo, você vai dizer para ele: desses manjares eu não como mais, porque eu sou santo, porque santo é o meu Senhor. Sabe? No jejum de Jesus, ele nos mostra quando, porque o diabo conhece a palavra, viu? De trás para frente. Ó, tem crente que não conhece não a Bíblia ainda, de trás para frente, mas o diabo conhece. E o diabo disse o seguinte para Deus, para Jesus. Ele disse o seguinte, que olha, pula desse penhasco, pula, porque o teu Senhor diz o seguinte, que ele dará ordem aos anjos para te segurar. Aí Jesus diz para ele: a palavra do meu Pai também me diz que eu não devo tentar o meu Deus. E por não tentar o meu Deus, eu não vou obedecer você, diabo. Sabe aquelas propostas que chegam para você e para mim? Ah, mas é só isso. Não, não tem problema não. O que não? A pastora não está não. Tem aquelas brincadeirinhas ridículas, diabólicas. Em família, a pastora não está não, o pastor não está não, o líder também não está não. Ei, deixa eu dizer para você, você está sendo tentado pelo diabo e não está entendendo. Está deixando ele brincar com você, e ele percebendo que você ainda não entendeu, que ele está destruindo a sua vida. Sabe? Caráter. Igreja, também é transformado mediante a jejum, oração e busca da presença de Deus. Porque o jejum faz cair as escamas dos nossos olhos, nos faz enxergar quem somos e que precisamos de Jesus, da busca incessante por Jesus. Precisamos nos transformar. E quando vierem a tentação, aí a gente vai fazer como Jesus. Porque é com a palavra. Jesus poderia dizer, sabe o que, igreja? Igual ele fez com o gadareno. Olha, sai. Vão tudo para as manadas dos porcos. E foram todos para lá. Mas ele não fez isso. Ele mostrou que ele, como homem, estava sendo tentado e ia vencer como homem, usando a palavra de Deus. Sabe o que o jejum de Jesus também nos lembra? De que eu e você precisamos conhecer as Escrituras. E para conhecer as Escrituras, você precisa meditar, esmiuçar essa palavra. Para quando o diabo chegar e você não estiver com Bíblia, você dizer na autoridade do nome de Jesus, e você sai agora em nome de Jesus. E o Espírito Santo vai ministrar palavras e textos bíblicos que estão aqui e aqui no seu coração. Aí ele ainda é ousado, e eu quero trazer isso para a igreja do Senhor. O mundo está querendo que a gente acredite. Presta atenção no que eu vou dizer. E depois eu vou dizer para vocês. Eu não tenho nada contra, deixa eu dizer, uma vida abençoada por Deus. Porque nós fomos gerados para vivermos como príncipes e princesas, co-herdeiros do reino de Deus. E eu não rejeito nenhuma promessa de Deus. Eu digo que eu quero todas elas para a minha vida, até a volta de Cristo para a minha vida. Eu quero viver todas elas que o Senhor tem para mim. Eu não rejeito nenhuma, mas o mundo está nos enganando, igreja. O mundo está nos levando, está levando a igreja a viver em busca de um papel imundo, corrompido, que é o dinheiro. Todo mundo agora tem que ser rico.
Todo mundo agora tem que ser famoso. Aonde, igreja? Nós vamos ser ricos. Sabe por quê? Porque nós vamos morar no céu. E lá no céu está todo ouro. Não é prata não, é ouro. Olha, o dinheiro que fica todo mundo correndo aí desesperado. Eu vou pisar nele. É em forma de ouro. E eu vou, igreja, em nome de Jesus, me livrar, Senhor. E eu vou cuspir e dizer: obrigada, Jesus, porque esse ouro não me corrompeu. Porque eu não vivo em busca dele. Quando ele levou Jesus, igreja, mostrou todos os reinos. Todos os reinos. E disse assim: se você se prostrar a mim. Pega a palavra, igreja. Se você se prostrar a mim, eu te darei todos esses reinos. Sabe o que é que o diabo faz comigo e com você? Quando a gente tenta buscar aquilo que Deus não tem para nós, e que a gente não vive nem as bênçãos e nem as promessas de Deus, porque estamos almejando e buscando aquilo que Deus não tem para nós. Nós estamos, igreja, nos prostrando diante do diabo, nos corrompendo, deixando, negligenciando a obra do Senhor de qualquer jeito, a nossa família de qualquer jeito, a obra do Senhor de qualquer jeito, a casa do Senhor de qualquer jeito, a vida dos nossos filhos de qualquer jeito. Por quê? Porque o meu filho tem que ter o melhor tênis, tem que ter um iPhone, ele tem que ter nada. Ele tem que ser. Ele tem que ser, ela tem que ser uma jovem segundo o coração de Deus. Ele tem que ser um jovem segundo o coração de Deus. Ele tem que ser um adorador. Ele tem que chorar diante de Deus. Porque um filho que tem um pai e uma mãe que chora diante de Deus, ainda que o diabo diga o contrário, é mentira dele, você vai ver seu filho chorar diante de Deus. Porque você está sendo exemplo, e foi isso que foi pregado no Dia dos Pais. Fica tranquilo, mas não recue, não desista. Use a arma que você tem em suas mãos. Use a arma, use o jejum. Morra todos os dias. Se santifique. Sabe? Para as mulheres que não têm o marido, deixa eu dizer, em nome de Jesus, a sua igreja jejua e ora. E é impossível orar por você, Gemelli, sem fazer menção à vida do Patrick. É impossível orar pela Alexandra e não dizer que o Luciano é do Senhor. É impossível. Não orar por você, Flávia, e não saber que o Geraldo já é do Senhor. Jejum e oração e busca pela presença de Deus, nós vamos avançar, igreja. Nós vamos avançar. Nós não vamos nos tornar uma igreja próspera, não. Nós somos uma igreja próspera, amém, igreja? Nós somos uma igreja abençoada, amém, igreja? Nós somos uma igreja de família, amém, igreja? Você quer uma prova que somos uma igreja de família? Deixa eu dizer uma coisa. Um dia eu fui para um congresso e o pastor disse assim: a igreja é a cara do seu pastor. Eu quero que se levantem os casais. Fica de pé, que eu quero mostrar para o diabo que essa igreja é uma igreja de família. Até quem está sozinho, fique em pé, amor. Fique em pé, irmã Ivonete. Fique em pé todas. O Ivan ficou de pé, a Júlia está trabalhando, mas é uma família, fica de pé. Fica de pé, família. Aí agora, ele não está aqui não, porque ele fica lá ao derredor. E eu quero dizer, você, diabo, você perdeu. Você perdeu as nossas famílias. Você perdeu a vida dos nossos filhos. Você perdeu o nosso casamento. Você perdeu as nossas finanças. E você perdeu, não é porque eu estou dizendo, não, é porque o meu Deus diz que você perdeu. O meu Deus diz que você perdeu. Porque nós somos o que a Bíblia diz que somos. Co-herdeiros do reino de Deus. Através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E é sobre isso, igreja. E aí, deixa eu dizer, todas as vezes que você jejuar, é muito lindo isso, meu Deus. Eu peço para não chorar, mas não tem jeito. Pense depois de um jejum. Por sua família, por suas finanças. Não deixe o diabo tomar conta, não. Por nossos filhos.
depois de dias sem comer, trêmula, porque a gente fica trêmulo. Igreja recebe, aí vem um anjo e serve você. Você não entendeu, igreja? Após cada jejum que você faz, eu não sei se vocês já viram, se pensaram nisso. Após os 21 dias, Lúcia e Gilmara, vocês foram alimentados por anjos. Após o jejum que Kids faz, eles são alimentados por anjos, intercessores. Após cada jejum que a gente faz em prol da nossa igreja, o Senhor envia anjos para nos alimentar espiritualmente. É um pão que você não vê, mas você passou dias recebendo. É uma água que você não vê dentro de um copo, mas ela é uma fonte inesgotável, que é Jesus Cristo de Nazaré. É um poder que a gente recebe. E esse poder, igreja, é a certeza de que tudo já deu certo. É a certeza de que tudo já deu certo. Às vezes a gente fica esperando um poder. O poder é a certeza de que tudo já deu certo. E que as nossas guerras já estão todas vencidas em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Eu quero que você saia daqui na noite de hoje entendendo. E não esquece de que o jejum é uma arma poderosa e ela está disponível. É só você se dispor a renunciar àquilo. Pastor, e como jejum? Como assim? É renunciar o que você gosta, o que você ama. Quando fizemos os 30 dias pelas pessoas que iriam caminhar conosco ofertando, teve pessoas que tomavam 3 garrafas de café por dia. Passou 30 dias sem tomar um gole de café, igreja. É sobre isso. Sacrifício. Jejum requer sacrifício. Sacrifício, presença de Deus. Presença de Deus, poder. Presença de Deus, transformação de caráter. Presença de Deus, o mais de Deus fluindo de forma natural. E eu quero finalizar essa palavra dizendo para você que nos visita hoje, para você que chegou nesses 3, 4 meses, 6 meses, eu quero dizer que quando nós não te conhecíamos, nem ouvíamos falar no seu nome, a sua vida já estava sendo regada por jejum e oração. Todo domingo é colocado lá no intercessão nossa oração pelas pessoas que vão nos visitar, os ministérios que irão estar à frente. Você já tem pessoas que se sacrificam por você. Sabe por que eu quero dizer isso? Que você tem um valor que nem você sabia disso. Você vale mais do que o mundo inteiro. Jejuar por quem a gente não conhece, mas anseia para que esteja ali, fazendo parte da nossa família. Essa igreja é a Renovo. Nós ansiamos para que essas cadeiras, e eu sei que se tivéssemos todos aqui, nós vamos comprar cadeira pela fé, antes do final do ano, porque nós vamos lotar esse lugar. Porque vidas estão sendo regadas por jejum e oração. E eu quero levar a igreja de Cristo a aplaudir a Jesus pelo amor que Ele tem por nós. Aplauda mais forte, igreja. Porque nós vamos receber multidões de famílias. Porque nós vamos receber multidões de jovens. Nós vamos receber muitas crianças. Deus sabe o quanto eu amo criança. Mas eu sei que Ele está nos preparando para um grande projeto, onde as nossas crianças terão o melhor. O nosso melhor, Jesus, hoje é ali. Mas o jejum e a oração é para chegarmos ali.
e termos uma plataforma cheia de crianças, de mãos levantadas, rendendo graças ao Senhor, dizendo que Ele é bom. Jejum e oração, igreja, tem um propósito. E o jejum e a oração dessa igreja, o propósito são vidas, são famílias, são filhos, são jovens a serem resgatados de drogas, de prostituição, porque nós vamos ver multidões chegarem aqui. Para isso, o preço está sendo pago. Jejum, uma arma de guerra. Você tem uma bazuca nos seus joelhos, nas suas mãos e no seu coração voltado para Deus. Essa é a bazuca que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu sei, igreja, que vidas não foram ceifadas por conta de jejum e oração. Nós temos experiências, eu já vivi experiência de uma vida está sendo prestes a ser ceifada, e eu ligar para ela e dizer: saia daí, porque onde você está é um caminho de morte. Só Deus faz isso. E Deus quer fazer com você, com você, com você, com você. Ele quer fazer você canal. Ele quer fazer você canal, canal de libertação, canal de libertação, canal de salvação, canal de libertação. Ele quer usar, Ele quer nos usar. Diga para o Senhor: